Sobe um pouquinho mais, João, para ver o desenho como é que ficou. Espera aí, fica paradinho aí. Isso, vou anotar seu nome aqui. Espera aí. Casey. Espera aí um instantinho só. Samuel, Maria Raíssa, João. Você fez do cachorro e a carne? Bom dia. Bom dia, João Pedro. Ok, João. Já anotei. Professora, Oi. eu também. Então liga a câmera aí, é para já. Cadê? Quem falou eu também? Ah, Ana Beatriz. Isso. Para aí um pouquinho. Deixa eu ver se ficou bom. Isso. Professora, Ana eu te apresentei semana passada. Sim. Quem já me mostrou, gente, tranquilo, tá aqui anotado. Ó, quem me mostrou. Professora, eu também fiz. Opa! Diga lá, Samuel. Fala, Samuel. Isso. O leão e o rato. Peraí, segura aí. Chega mais próximo da câmera. Não, do jeito que estava mesmo, em pé. Do jeito que estava, vira, só aproxima mais para perto da câmera. Aí, para aí. Isso. Júlia, peraí, deixa eu ver se ficou bom. Aí, tá bom. Tá bom, Samuel. Ok. Anotado o nome. Olha só, quem já me amostrou, né? Quem já me amostrou sabe que me amostrou. Isaac, Juliano, Sofia, Keise, Milena Rosa, Paulo Vitor, Matheus Monteiro, Isabela, Jonas, Talita, Maria Luísa, Breno Lima. E hoje, João Pedro, Ana Beatriz, Samuel. Mais alguém? Não, né? To- Acho que todos agora já que estão aí mostraram, né? Ok. Professora, eu também te mostrei. Maria Raíssa. Não mostrou semana passada, ou eu não anotei seu nome? Você me Mostrei. mostrou semana passada? Mostrei. Tá, vou anotar aqui. Pronto. Ok. Bom dia, tia. Pronto. Gente, olha só. Bom dia. Bom dia, Paulo Ô, Vitor. tia, eu demorei um pouco para entrar, foi porque eu tava com problema aqui no computador e não tô conseguindo acessar o Meet. Tá bom. Se tiver algum problema, se você precisar sair, você pode sair e entrar de novo, tá? Tá bom, é que eu tô pelo celular. Tá. Ó, presença: Ana Beatriz, Ana Clara, Breno Santana, Breno Lima, Emanuela, Isaac, Jonas, João Pedro, Juliana, Keise, Lara, Matheus Monteiro, Samuel, Sofia, Talita, Paulo Vitor e Raíssa. Faltou alguém? Não, né? Acho que coloquei presença para todos. Bom, gente, então vamos dar seguimento ao nosso, a Júlia. Júlia, desculpa, Júlia, não tinha colocado, eu vi você entrar, mas não esqueci de dar presença. Nós já começamos Grécia, né? E estamos dando continuidade aí. Deixa eu ver quem é que vai entrar agora. Quem entrou com o nome de Karen? Quem entrou com o nome de Karen?
Maria Luísa, ok. Maria Luísa. Quem entrou com o nome de Karen, gente? É Casey. Ah, tá. Tá bom. E agora quem entrou? Milena Rosas, presente. Isso. Coloquei presença, tá, Milena? Então, gente, nós estamos aí. Todo mundo está vendo a tela? Sim. Sim, né? Então, nós já tivemos um breve parecer sobre Grécia, né? Vimos os mares que estão banhando, né, as regiões que foram dominadas aí pelos gregos depois, né? No início foi só a parte da península ali do Peloponeso, península da Ática, a ilha de Creta, a maior ilha, né? A cidade de Knossos, que era bastante desenvolvida na ilha de Creta. Vimos como se formou a civilização creto-micênica, né? Creto é referente a Creta. E Micenas, porque os aqueus chegaram, fundaram a cidade de Micenas e depois eles vieram e dominaram a ilha de Creta. Por isso, creto-micênica. Vimos aí o tipo de escrita que foi encontrado na ilha de Creta, né, desses povos que viveram lá, chamadas de linear B. Vimos também a relação da lenda do Minotauro com a ilha de Creta, né? A polis grega, chegamos a falar dela semana passada, não foi? Na quinta-feira? Sim. Né? Polis quer dizer cidade, né? Cidade, um espaço geográfico, né? Uma região que uma é independente da outra, né? Eu dou sempre o exemplo como se fosse São Gonçalo e Niterói, cada um ser uma polis, né? Uma cidade-estado, e cada um ter o seu jeito próprio de funcionar, né? Com moedas diferentes, com deuses diferentes, com comércio diferente. Então, temos aí alguns exemplos das cidades, dentre elas, aqui nós vamos trabalhar mais, será a cidade de Atenas e Esparta, né? E aqui ainda fechando sobre as cidades-estados, que elas tinham praças, templos, né, que eram os templos como se fossem igrejas, né, para os deuses, prédios públicos, onde tinha pessoas relacionadas ao governo, e áreas agrícolas, onde se plantava o alimento, né, e pastoriza, onde criava os animais. Tá, vimos aí o exemplo, né, eu coloquei um exemplo aqui, um desenho bem legal sobre uma cidade-estado, né? Vimos que a volta dessa cidade, que inclusive era murada para se proteger, nós vimos essas áreazinhas verdes que eram a agricultura, né? O cultivo do alimento. Então, toda a área aqui à volta, nós podemos perceber que são áreas cultivadas. Ok, gente? Estão lembrando? Sim. 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 Chegamos a falar das formas de governo? Sim, mas falamos da monarquia, oligarquia, tirania e democracia. Que a Isso, senhora até deu um exemplo comigo. isso. Aí vimos que nesse início de democracia, que vai ser na cidade de Atenas, que vai dar o início, as mulheres, estrangeiros e escravos, eles não podiam participar dessa democracia, né? Então, página 280. Então, essa democracia que surge na cidade de Atenas foi o início do tipo de democracia que nós temos hoje, né? Então, hoje a gente tem direito de participação política através das eleições, né? E nesse período aqui hoje, né,
nós temos as mulheres, pessoas que vieram de outros países para morar aqui e se tornaram brasileiros também. Se tirou a cidadania brasileira, ele também tem direito de participar desse momento democrático de eleger os representantes, né? Aí, só que em Atenas, o que acontecia? As mulheres não participavam disso. E os estrangeiros? Os estrangeiros são os estranhos, gente. Eu acho que nunca ninguém pensou. Quando chega assim, por exemplo, quando chega a época final de ano, né? Perto do carnaval, aí vem muitos navios, muitos voos, vem trazendo pessoas de fora. Como é que a gente fala o nome dessas pessoas? Como é que a gente se refere a eles? Gringos. Gringos, turista, né? E aí, mais caro. Isso. E aí, nesse período aí antigo, essas pessoas, em vez da gente fazer essa denominação de gringos, turista, eles eram falados como estrangeiros. E continua sendo. É porque as pessoas usam mais esse outro nome. Diga, Isabela. As pessoas usam mais esse nome, né? Quer dizer, estrangeiro. Vamos pensar, por que ele é um estranho dentro do nosso território, da nossa cultura? Por isso é denominado estrangeiro, né? Então, a gente quase não tem o hábito de falar esse termo, né? Mas é cabível também utilizar esse mesmo termo atualmente. Quer dizer, as pessoas vêm de fora para cá, eles são estranhos à nossa cultura. A mesma coisa se a gente sair daqui e for para um outro país, né? Nós seremos estranhos àquela cultura, àquele povo, àquele território, né? Então, seria isso. Então, esses estrangeiros, aí, nesse período antigo, eles não tinham direito também de participar. Milena, página 280. Não tinham direito de participar da política, e muito menos os escravos, né? Então, esses 3 tipos de pessoas estavam fora da democracia. Quer dizer, professora, então a democracia não era para todos. Exatamente. Ela tem início em Atenas, nós vamos conhecer mais a cidade de Atenas, mas esse sistema democrático não atinge a todos, atinge uma parte da população, principalmente quem tinha muitas terras, que era considerado rico. Então, quem tem muitas terras nesse período aí são os ricos, não é quem tem muito dinheiro, porque dinheiro nesse período, né, não tinha como você acumular dinheiro, porque eram poucas moedas. O comércio ainda era muito feito através de trocas de produtos, né? Então, nós vimos esse tipo de democracia, né? E essas pessoas, as mulheres, os escravos e os estrangeiros, não eram considerados cidadãos, né? E cidadãos são todos aqueles que, nesse período, né, que pudessem opinar pelo rumo da cidade, né? Ver o que estava faltando e por aí vai. Hoje, nós que vivemos num regime político democrático, né, da democracia, todos nós somos considerados cidadãos. Homens, mulheres... Todas as pessoas que constituem a sociedade são consideradas cidadãos a partir do nascimento. Isso. Então, todas essas pessoas... Você já é considerado um cidadão a partir do seu nascimento. Por quê? Você tem na nossa Constituição, que é a nossa lei, que é do comanda, né? Vamos dizer, o país, essa Constituição, nós temos ali direitos e deveres. Então, nós somos amparados pela Constituição e somos cidadãos perante
essa Constituição. Ok, gente? Sim. Tudo Aham. bem? Só para dar um reforço aí dessa parte, Mas tá? Aham. Alguém quer falar alguma coisa? Não. Lembrando aqui da monarquia, né, que é o rei aqui que comandava junto com grupos de pessoas mais velhas. A oligarquia era um governo com um grupo de pessoas. A tirania é que toma o poder à força Hoje e... eu tenho uma. Oi, Tipo assim, a pessoa que se naturaliza. Exemplo, eu sou brasileira, mas me naturalizo italiano. Eu posso ter poder de voto lá na Itália para escolher o presidente? então, se você já mora lá há muitos anos, né, tem, não sei como é esse processo, no caso aí que você está citando, na Itália. Aqui no Brasil, eu sei que tem um determinado tempo que a pessoa vem de fora para cá e já está aqui, tipo, há mais de 20 anos e se naturalizou brasileiro. Aí ele tem todos os direitos também, Ah, tá. entendeu? Nos outros países, eu não sei se é dessa mesma forma, tá? Mas aqui no Brasil funciona dessa Sim, maneira. nos Estados Unidos tem que ficar um tempo lá, ou então tem que ter descendência americana, ou então tem que ficar com alguém de lá. Se casar com Então, alguém de nos lá. Estados Unidos também tem a situação que, se você casar com alguém de lá, você também pode permanecer. Você ganha a naturalização. Tem essas situações. Isso. Então, vamos lá, prosseguindo. Olha o que nós vamos começar a falar. Agora, Aê! Quarta. nós vamos para a página 281. Pode até colocar a data de hoje aí nessa página. Eu gosto de colocar a data. Se eu não colocar a data, depois eu me perco o que, que eu falei numa turma e o que, que eu não Hoje falei é na dia outra. 8, né? 281. Não, tio, eu falei, hoje é dia 8, né? Ah, hoje? Ou é dia 7? Hoje são 11. Ah, tá, Hoje é caramba, dia 8. olha como que eu tô aqui. Estamos em agosto. Hoje são 11, Falta tá? pouquinho tempo, tô muito feliz. Vamos ver. Nós vamos, como eu falei, nós vamos conhecer essas duas cidades-estados que se destacaram em relação às outras. Tia, a senhora sabia que meu aniversário cai no dia da sua aula? Quando? Dia 1º de setembro. Ah, é? Cai numa Olha, terça. e vamos ter parabéns aí, pessoal. Lembra aí, hein? Tá. Anotem aí, hein? O aniversário aí, hein? É de Paulo, né, Paulo? Aham. Isso. Gente, então eu, para começar, aí eu coloquei essa imagem. Olhando a imagem, o que, que a gente pode falar dessa imagem? O povo de Esparta se preparando para uma guerra. Para uma guerra. E aí nós podemos perceber no início aí, né, o pessoal abaixado com os escudos, fazendo uma certa Uma formação de proteção, ataque. né? Nós podemos perceber que a parte mais atrás tem vários outros, né, com as lanças em pé, e tem o comandante aqui à frente, Sim. né? Esse comandante, como os demais, aqui parece que ficou tudo da mesma cor da pele, mas ele tem aqui uma couraça, né, um peitoral, Sim, como se fosse uma proteção na frente e sim, eu nas já vi. costas, aonde Aham. sai a capa dele. Fala. É ouro ou é bronze? Depende, às vezes é cobre, às vezes é uma Eu já mistura vi de uma, eu metais, já vi uma né? vez que é do formato aqui da parte da frente do homem. Aí tem até o. Mas era de ouro, eu vi no filme. Ah, sim, alguns até poderia ser, de algumas pessoas que se destacassem, que eles não iam fazer de ouro, que era um metal que não era tão Sim. farto, né, para todo mundo. Aham. Não ia fazer Fazia só para para. alguns que se destacavam, né? Aham. Tipo assim, pro líder. Isso. Então, essa imagem, daqui a pouco nós vamos voltar para analisar de novo. Então, eles têm uma certa proteção nas pernas também, a lança, né, que é a arma, e o escudo Adorando. para proteção.
Então, tá. Sim. Então, nós já podemos... Por que será que eu coloquei essa imagem de um exército logo à frente no tema Esparta? Porque eles serão voltados para a área militar. Vamos entender nisso. Vamos lá. Olha só, a gente vai ter alguns aspectos primeiro, para depois a gente chegar lá, nesse momento que eu falei que eles trabalham para ser uma cidade militar. Vamos primeiro conhecer um pouquinho. Ó, olhando o mapa, achei esse mapa com a letra boa, grande, bom para a gente poder observar bem. Ótimo. Né? Essa parte aqui, que nós já vimos lá anteriormente, ó, nessa aqui aquele mapinha que eu estou mostrando é essa área aqui, ó. Uhum. Essa área aí, mas O está de forma início irregular. mesmo da Grécia, né? Então, Uhum. vamos lá. Está de Então, forma temos essa região aqui, essa parte aqui, onde está, ó, situada Atenas e nessa Sim. Esparta. Todas duas, elas estão localizadas numa região que era chamada de península. Já falei de península. Sim. Alguém lembra o que é península? É a ponta. Ah, gostei disso. A ponta do território, né? Ponta. Até dei um exemplo do nosso braço ser a ponta do nosso corpo, né? O corpo ser o território, Uhum. e as mãos e os pés ser a ponta, né? Serem a ponta. Isso. Então, olha só, nós temos aqui as duas regiões. Vamos aqui nessas características principais, aí a gente volta para ver no mapa. Né? Uma das principais cidade-estado, né, ou polis, era Esparta. Ela foi fundada pelos dórios. Quando nós falamos lá no início, cadê? Aqui, ó. Quando nós falamos que eram povos indo-europeus que vieram e foram se fixando nessa região, nós citamos jônios, os eólios, os dórios e aqueus. Né? Os dórios vão dar origem aos espartanos. Então, eles foram fundados pelos dórios. Que legal. E aí, Um povo depois, né, tem a cidade, o nome da cidade é Esparta, o povo que fundou os dórios. Tia, Né? Oi. a senhora, tipo assim, que sabe bastante história, a senhora acha Esparta uma cidade bonita? Olha, não sei, assim, pelo que eu vejo, a parte histórica, né, eu acho que fica bem bonita, quer dizer, na verdade, tudo que eu vejo sobre essa região, eu vejo, às vezes, em documentários, né, alguns vídeos específicos de turismo, que eu vejo também. Por sinal, no todo, a Grécia, eu acho, assim, muito bonita. A Grécia eu já vi, no caso, pela televisão, e a Turquia também, eu acho bem bonito. É muito lindo. E nesse período de quarentena, às vezes eu já estou cheia de ver televisão, aí eu boto no YouTube e vejo, aí vou passando alguns vídeos, são vídeos pequenos, de 10, 15 minutos, de turismo em algumas regiões. E aí eu fico assistindo, porque é tão lindo, parece que a gente está viajando ali junto. É legal. Né? Então, vamos lá. Localizada, né, a cidade de Esparta, ela está localizada na península do nome Peloponeso, tá? Então, vamos aprender. Ontem, algumas pessoas ficaram meio atrapalhados para falar, mas conseguiram passar. Então, isso daí é tipo que Polônia? A península... Hoje em dia? Oi? Esse Peloponeso, ela é tipo que a Polônia hoje em dia? Não tem nada a ver com o nome do país Polônia, tá? É a região, essa região, ela tinha esse nome de Peloponeso. Aqui em Atenas, era a Península da Ática. Aqui já era outro nome, tá? Caramba, A península, a ponta, era uma ponta, aí é Península
Ática, aqui Península do Peloponeso. Era tipo cidade, né? A região em si, a própria região é chamada de península. Essa ponta toda aqui é a península do Peloponeso. Essa outra ponta toda aqui é a península da Ática, tá? São as pontas. Então, o que era praticado de economia? Economia, né? O que eles vão produzir? Agricultura. Sim. Para sobreviver. Algodão, trigo, cacau. Eles vão trabalhar a agricultura para se alimentar e para também negociar com outros povos aquele alimento que eles produzem muito. Por isso que eu falei que o comércio era muito a partir da troca de produtos. Rapidinho, tipo assim, tinha outros países que era tipo o povo asteca que vendia por cacau, tipo assim, vou comprar um produto da Todos os Cacás. Que eles pagavam com sementes de cacau. Sim. Às vezes. Na África tem algumas regiões que eles não usavam isso, mas usavam a concha chamada zimbo. O zimbo, ou aqui nós chamamos de Pantera Negra. De búzios. Nós aqui chamamos de búzios. É uma conchinha branca, pequena, ela é assim, ó, enroscadinha, assim, como se fosse uma mão assim, fechadinha. Eu sei, tem pessoas que chamam animais. Então, aí essas conchinhas lá, nessas regiões do Mali, eles usavam como, vamos dizer, como moedas, porque essas conchas, evidente, só vai ter próximo ao mar. E aí existiam regiões que não eram próximas ao mar. E aí as pessoas, era uma maneira de obter essas conchas para fazer enfeites, bordar nas roupas e por aí vai. Legal, tio. Era para isso que eles trocavam para obter. Porque, tipo assim, uma coisa que você poderia não ter, a pessoa ia lá, pegava o produto que não tinha e te dava o produto que você não tinha. Isso aí. E agora, nós vimos anteriormente as formas de governo, monarquia, oligarquia, tirania e democracia. Mas olha, aqui nós temos uma diferença desses. Diarquia. De dois. Eram duas pessoas no governo, né? Aqui dois governavam juntos. Aí a educação do povo de Esparta, as crianças aprendiam a ler, a escrever, a fazer contas, mas depois dos 7 anos, eles partiam para uma outra escola que continuavam também ensinando a leitura, a escrita, mas voltado para a educação física, para a musculação, para ter um corpo bem saudável, forte, para poder fazer parte do maior exército dessa região, que era os espartanos. Tipo da novela Os 10 Mandamentos, que os filhos dos faraós sempre eles estudavam, mas também treinavam batalha, luta. Isso. Então, desse momento aí, nessa região, os espartanos vai ter, dessa região toda aqui, era o maior exército. Por quê? Porque eles já iam fazendo treinamento desde pequeno. Então, vamos lá. Essas principais características. Eu vou falar e vocês agora ligam o microfone para responder. Foi fundada por quem? Essa aqui, isso que eu falei até agora, para a gente passar adiante, só para a gente fazer um fechamento. A região de Esparta foi fundada por que povo? Tá aqui, gente. Os Dórios. É localizada na península do Peloponeso. Não, vamos lá, devagarinho. Peloponeso. Vai devagarzinho, vamos lá, gente. Peloponeso. Isso, cadê o resto que não falou? Quero ouvir todo mundo. Peloponeso. Isso, a gente vai falando devagarzinho, depois a gente aprende. Peloponeso.
Isso, Peloponeso. isso, viu? Depois que fala devagarinho, aprende a falar. A forma de economia era o quê? Agricultura. Agricultura. Isso. Eu estou ouvindo só 3 falar, hein? Olha, tem gente Eu tô aberta na sala, falando, hein? tá, tia? É. Eu tô falando. Eu tô Forma de falando. governo. Como é que era a forma de governo? Diarquia, que era governada Federal. por mais de uma coisa. Isso. E a educação era para formar o quê? Bons soldados. Bons soldados. Bons soldados, né? A Então, partir dos ok. 7 anos. Nós vimos aqui uma características Do principais povo esparta. do povo espartano. Agora nós vamos ver como estava a sociedade. Eu peguei a sociedade aí no livro de vocês, ela vem nessa página 281, onde está escrito domínio espartano. Aí tem as 3 classes da sociedade, mas essa forma que eu peguei aqui, eu achei bem melhor para vocês entenderem. Sim, Então, tipo assim, vamos a lá. pirâmide. A A pirâmide gente populacional. tem, a gente poderia representar por gráficos de barra, gráfico redondo. Mas isso daí tá legal. Geralmente a sociedade a gente representa por uma pirâmide. Qualquer sociedade que a gente esteja trabalhando, né? Acho que fica mais fácil para a pessoa entender que em cima é menor, embaixo é maior, né? Do que um gráfico. Tipo assim, Isso, gráfico vai ter o tamanho da barra. Isso. Então, olha só. Então, nós temos aqui, só olhando, olhem e observem, nós temos uma bem diferente de uma classe social para outra, né? Primeira classe social é a que está por cima de todo mundo. Era apenas 5%. Vamos ver. Juliana, lê para mim aqui quem é que fazia parte dos esparciatas. Espartanos, Isso. ricos donos de terras e escravos controlavam a polícia e o exército de Esparta. Isso, então, ó, ricos e donos de terras e escravos. Voltando a falar aquilo que eu comentei antes. Rico era quem possuía muitas terras. Claro, você tinha muitas terras, você também teria muitos escravos. Né? Você teria muitos escravos. Tipo assim, ele tendo muita terra, ele poderia plantar bastante coisa e acabaria também tendo muito dinheiro. Não muito dinheiro, não era bem, mas ele tinha muito prestígio. Inclusive, ele podia participar da política. Esse era o grande lance, né? Bom, vamos ver aí, Jonas, me lê para mim agora a segunda classe social, periecos. Homens livres, comerciantes e artesãos não eram considerados cidadãos e não possuíam direitos em Esparta. Isso, então olha só, homens livres, não tinha ninguém escravo aqui, né? Comerciantes, os artesãos, que eram pessoas que faziam diversos tipos de trabalho, desde roupa, de calçado, de acessório para enfeitar, muito trabalho em ouro, prata, né? Para aqueles que tinham muitas terras, poderiam comprar. Então, eles também estariam aqui. Agora, tem aquele detalhe que nós vimos anteriormente. Não eram considerados cidadãos e não possuíam direitos em Esparta. Só por ser uma classe social menor do que a dos outros. O caso dos estrangeiros também, né? Poderia ter estrangeiro que virasse comerciante. Ele era um homem livre, mas ele não possuía direito nenhum. Não teria direito de, tipo assim, de participar da política. Nem de participar votando e nem se candidatar. Ok? Bom, e aí, agora nós temos, vamos ver, Emanuela, lê para mim agora o último aqui, a última classe social, ó, a parte maior, né? Os ilotas.
Vamos lá, Emanuela, pode ler para mim, Emanuela? Sim. Então, lê para mim aqui o último. Escravos. Escravos pertencentes ao Estado espartano trabalhavam no campo para sustentar a elite Espartana, isso. Então, olha só, 85%, né? Mais do que a metade da população eram escravos, e esses escravos pertenciam ao Estado, quer dizer, pertenciam ao governo. E tipo assim, tia, de 1.000 pessoas, 800 eram escravos, 150 eram dos homens livres e 50 era da esparciada. os donos de terras, isso. Né? Então, a gente tem aqui, né, eu achei essa pirâmide aqui dessa forma, aqui bem explicadinho. Aí, no livro de vocês, também está colocando, só não está bem, não está através do desenho, mas também está sendo aí colocado da mesma forma aí na página 281. Né? Então, vimos que há uma grande diferença entre uma classe social e a outra, né? Principalmente na parte dos escravos, né? Que eram a maioria da população. A gente vai ter, gente, isso também em Roma. Quando a gente falar de Roma, nós vamos perceber que Roma, depois que ela parecido com a Grécia. e vai tendo várias dominações de cidade, que ela vai dominando várias áreas, ela vai ter um número de escravos tão grande, né, que eles ficam com medo dos escravos se revoltarem. E isso vai ocasionar num conflito, aliás, acontece, e vai resultar num conflito grave em Roma. Quando chegar lá, nós vamos ver. Então, quer dizer, o número de escravos muito grande, é a mesma coisa aqui, ó. Se eles se revoltam aqui, ó, dá fim nesses outros dois aqui. Né? Porque a população é grande. Muito grande. E aqueles dali são poucos, então eles são... Tudo bem, gente? A turma está dando para entender a diferença de um para o outro, como é que estava organizado, tá? Sim. Ok, beleza. Então, vamos agora ver uma parte... Quando eu falei aqui, a educação, formar bons soldados. Nós vamos ver uma situação agora que acontecia em Esparta. Aí nós vamos pensar assim, professora, nossa, que coisa horrível, mas vamos pensar por que eles agiam dessa maneira. Né? Claro que a gente não aceita a situação que eles faziam, mas naquele momento eles tinham uma necessidade. Vamos lá, vocês vão conhecer já já. Vamos lá, olha lá. Preste bastante atenção. Né? Tem uma imagem, olha só, um bebezinho bem pequeno, cabe quase na palma da mão, olha. Sim. É um bebezinho, naturalmente, a imagem, né, foi feita a partir de um bebezinho que nasceu antes de completar os 9 meses, ele ainda ia crescer. Então, ele está tão pequenininho que ele cabe quase na palma da mão, né? Agora, presta atenção, vamos acompanhar. Já ao nascer, a criança era minuciosamente, quer dizer, olhada, né, bem detalhadamente, por um grupo de anciãos, né? A pessoa tinha o filho, né? Essa criança era entregue a um grupo de pessoas mais idosas, aqueles que eram também ligados à religião, o sacerdote, né? E aí eles iam estudar, ver a criança, né? Presta atenção nisso aqui, ó. Caso ela não apresentasse uma boa saúde ou tivesse algum problema físico, era invariavelmente lançada do cume do Monte Taigeto.
Olha isso. Se ela tivesse, Gente. pegou a criança, examinou, ela nasceu com uma deficiência física, né? Logo ao olhar, percebeu que ela tem uma deficiência, ela era eliminada, era levada nesse monte, uma parte mais alta aí de Esparta, e era arremessada lá embaixo. Né? É um horror. A gente não pode nem pensar em fazermos uma situação dessa, né? Mas a criança mesmo? Era a criança mesmo. E aí Esse a não criança tem estava coração, jogando lá não? embaixo. Não tem coração. Agora não. vamos entender o pensamento deles daquela época. Por que que eles faziam isso? Vou continuar a leitura. Vamos lá que a gente vai conversar sobre isso. Depois que jogou lá, né? Aí aquela que fosse com alguma deficiência. Se fosse considerada saudável, ela poderia ficar com a sua mãe até os 7 anos de idade. Depois disso, ela passava a ficar sob a tutela, quer dizer, sob os cuidados do governo espartano, para assim receber todo o conhecimento necessário à sua vindoura trajetória militar. Então, se a criança é saudável, a mãe fica com ela, né? Até 7 anos de idade. ela 7 anos, né? E aí, aos 7 anos, ela vai para a escola, aí ela vai aprender a ler, a escrever, fazer conta, e já começa um trabalho intenso de educação física, né? Fazendo com que ele desenvolvesse bem a musculatura dele e ter força para combater. Por quê? Ele tem que ser saudável, ele tem que ter força para lutar, para estar fazendo parte do exército. E quando você fazia parte do exército, você não fazia outra coisa. Você só ficava no exército. Né? Você é um soldado, mas você trabalha lá na agricultura, na plantação? Não. Você só vai trabalhar para o exército. Então, era dessa forma. Então, por que? Agora faço eu a pergunta. Eles olhavam a criança fisicamente. Aí a criança está bem, não nasceu com nenhuma deformidade. Mas e se a criança tivesse um problema mental? Respiratório. Respiratório ia até perceber logo no início. Mas um problema mental que só iria descobrir depois. Aí a criança viveria, né? Porque não foi detectado aquilo. Iria mais E aí, até mais ou menos os 2 ou 3 anos. Se com 1, 2, 3 anos, dá para perceber se a criança tem alguma deficiência mental. Aí também era levada lá e era jogada lá no Monte Tagito. Né? Então, a gente tem aí essas situações. Por quê? Agora vamos lá. Ah, professora, você falou só dos meninos. E as meninas? Professora, esse bebê é feinho. Fala, Esse Jonas. bebê é feinho. por que eles jogavam as pessoas do alto? Então, vamos lá. Porque se aquele menino com uma deficiência ficasse lá, a mãe iria ter que se ocupar muito com aquela criança, né? Que às vezes não podia andar direito, ter algum outro problema, né? E aí a mãe teria que ficar se dedicando ali a cuidar do filho. Aquele menino também não ia poder fazer parte do exército. Então, ele era eliminado para isso. Agora, continuando ainda com uma resposta, Jonas, para você e para todos. Olha só, no caso, as meninas, da mesma forma, ao nascer, ela também era examinada, se tivesse uma deformação, eliminada. E aí, se não, ela era criada com o pai e a mãe, até os 7 anos, ela aprendia a ler e a escrever, uma escola separada para as meninas, ela aprendia a ler, escrever, fazer contas e tal, e também tinha um treinamento físico. Ué, professora, mas as mulheres não iam para a guerra no exército espartano? Elas não iam para a guerra. Mas caso outro povo entrasse lá, elas já sabiam lutar para se proteger.
E isso, olha, vai para a guerra. Uma família, né? Vai o pai, vai o irmão, ou os irmãos, aí fica a mãe e uma irmã em casa, vamos supor. E as pessoas acima de 60 anos que também não faziam mais parte do exército. Então, se algum outro povo chega na cidade invadindo, elas também sabem lutar. Então, por isso que as meninas também tinham treinamento físico para aprender a combater. Além de ter a força para combater, o que também tinha? Eles pensavam que quando a mulher tinha uma boa estrutura física, ela iria gerar filhos saudáveis. Então, essas mulheres treinavam para ter o desenvolvimento do seu físico bom, porque elas queriam ter filhos saudáveis. Então, era dessa forma que a educação espartana funcionava. E aí, o menino dos 7 anos para frente tinha algumas etapas, né? Depois ele treinava até mais ou menos 18 anos. Aí, aos 18 anos, ele fazia parte do exército espartano. Oi. Poxa, agora eu até pena dos bebês, mas dependendo de algum problema, já morri. Não entendi esse finalzinho que você falou, Paulo. Eu tenho pena dos bebezinhos daquela época, porque mal nascia. Se tivesse algum problema, já morria. Mas entenderam, gente, o objetivo dele? Sim. É uma coisa cruel, claro que jamais a gente aqui não teríamos, se bem, né, gente, que tem mãe que tem filho e bota lá na rua, né, hoje. Sim. Tem gente que faz isso, mas no normal, né, nós não teríamos coragem de eliminar uma criança por causa de uma deficiência física, né, mas nesse período aí, eles tinham um objetivo, e o objetivo era ter o melhor exército, como tinham, né? Tem um filme chamado aí 300, é esse o nome do filme. Ele mostra todo o processo de guerras que o exército espartano passa. É formidável o filme, gente. Quem não viu, vê se procura ver, é maravilhoso. E aí, ainda voltado para a educação, que é uma parte bastante curiosa. Olha só, ensinava-lhe a ler, a escrever apenas o necessário. Aqui não está envolvendo a matemática, né, de contas, mas também entrava isso na escola. Quando cresciam, recebiam um treinamento mais severo. Raspavam, ficou faltando aqui um S, gente. Raspavam o cabelo, olha isso, hein? Raspavam o cabelo, andavam descalços e brincavam nus. E a maior parte do tempo. Quando os meninos faziam 7 anos, saíam da casa dos pais e iam aprender a ser soldado. Então, por que será que eles raspavam a cabeça, andavam descalços e nus? Qual seria o objetivo? Não sei. Economizar. Não seria economizar, não. Mas olha só, eles andavam descalço, porque quanto mais ele andasse descalço, a sola do pé dele ficaria mais grossa, porque pisava em várias áreas de pedras e tal, e aí a sola do pé ia ficando mais grossa, né? Porque ele ia lutar calçado, mas se ele perdesse o calçado dele, ele teria como se manter descalço. E nus, por quê? Para aguentar o frio que fosse passar em alguma região. O frio, né? Então, ele resistia ao frio. Então, era para isso. E o cabelo era raspado para evitar pegar qualquer tipo, até mesmo, né, de piolho, que isso também piolho era uma coisa antiga, gente. Né? E também na hora de lutar, para que a pessoa também não agarrasse o seu cabelo. Era esse o objetivo. Olha só, vou ver se eu compartilho com vocês, vou ver se vai dar. Deixa eu ver aqui. Professor. Oi.
Hoje em dia, uma criança pisa numa pedra, perde um dedo do pé. Porque a gente não está acostumado a isso, né? Olha só, vou colocar aqui para vocês. O videozinho é de 4 minutinhos, dá tempo da gente ver. Vamos ver que está falando toda essa parte do treinamento. É 4 minutinhos e pouco. Tá dando para vocês verem? Sim. Tá. Sim. Olá, amigos mamíferos, eu sou o Dom Foca e hoje vamos dar prosseguimento à nossa série sobre história antiga. Hoje iremos falar sobre os espartanos, o povo nascido para a guerra. Então, se preparem e vamos nessa. A cidade grega de Esparta marcou seu nome na história por possuir os melhores guerreiros da antiguidade. Mas para alcançar este posto de prestígio, os espartanos tiveram que pagar um alto preço em suor e sangue. Quando um bebê espartano nascia, ele era levado à encosta sagrada do Monte Taygeto. Lá, ele era examinado por um sacerdote. Oi? Para você desligar seu microfone porque tá dando eco. Ah, tá bom. Que procurava por imperfeições mínimas que pudessem atrapalhar seu desenvolvimento como um guerreiro espartano. Caso encontrado qualquer defeito físico ou sinal de fraqueza e doença, o bebê era descartado e jogado do alto da encosta para morrer. Os espartanos lutavam usando a formação de falange, onde todos os soldados formavam um bloco sólido, e por isso eles acreditavam que soldados imperfeitos seriam como elos fracos de uma corrente. Caso o bebê fosse considerado apto a se desenvolver como um soldado espartano, ele era entregue à sua família, que o criaria como uma criança normal, até a idade de 7 anos. Ao completar essa idade, ele era levado ao Magog, que era uma mistura de quartel com escola militar, que seria sua nova casa por muitos e longos anos. Desde o primeiro dia, tem início sua educação militar. Seu treinamento focava no aperfeiçoamento de habilidades militares e na disciplina. O corpo e o espírito dos jovens eram testados para formar guerreiros resistentes. Os jovens espartanos eram mal alimentados para aprender a lidar com a fome e também eram estimulados a roubar para comer. Caso fossem apanhados roubando, eles sofreriam terríveis castigos, mas não por roubar, e sim pelo fato de terem sido pegos. Os garotos eram ensinados a resistir à dor e a não chorar. Um dos rituais consistia em chicotear os garotos em frente aos seus parentes. Seus familiares torciam e gritavam para que seus filhos resistissem à dor e não desmaiassem. Os mais resistentes traziam prestígio para sua família e para si mesmos. Quanto mais cresciam, mais duras se tornavam suas vidas. Eles tinham que dormir no chão sobre uma esteira de junco, para assim se acostumar às dificuldades encontradas na guerra. Eles passavam a não poder mais usar roupas ou calçados. Assim, eles se tornariam resistentes ao frio e seus pés teriam uma pele mais grossa. Quando chegavam à adolescência, eles passavam a treinar com armas de madeira. Contudo, o treinamento era tão intenso e violento que, mesmo usando armas de treino, muitos se machucavam seriamente ou até mesmo morriam. Já aos 16 anos, os jovens eram incumbidos de fazer a segurança da cidade. Um dos últimos testes de um aspirante a guerreiro espartano era matar um ilota, que eram camponeses quase como escravos que serviam aos espartanos. Ele deveria estrangular a vítima e escapar sem ser pego. Isso provaria sua capacidade de furtividade e evasão. Aos 18 anos, os que tivessem chegado ao final do processo seriam incorporados ao exército. Além de ter recebido treinamento para ser um grande guerreiro, os rapazes foram educados para amarem o Estado espartano acima das próprias famílias. Agora adulto, ele recebia um lote de terra, que será trabalhado pelos ilotas, pois ao espartano é proibido a prática de qualquer trabalho que não seja de caráter militar. Somente ao completar os 30 anos de idade, ele finalmente alcança a cidadania espartana, e agora passa a ter direitos políticos, podendo assim participar da Assembleia dos Cidadãos. Somente após servir o exército por mais de 40 anos, os soldados que chegassem à idade de 60 anos poderiam se aposentar e poderiam se candidatar a Gerúsia, que era o Conselho dos Anciões.
Devido a todo esse esforço e treinamento, o exército espartano era extremamente temido e admirado por toda a Grécia e além. Contudo, nenhum outro povo desejava pagar o preço em suor e sangue para alcançar a excelência espartana. E aí, vocês gostaram desse novo episódio? Deixem seus comentários e sugestões. E não se esqueçam de deixar o joinha. Nos sigam nas redes sociais, Facebook e Twitter, links na descrição. E aí, gente? Eu coloquei, Legal, interessante. eu coloquei Interessante. esse vídeo. Eles eram muito feridos, né? Eu coloquei esse videozinho Eu gostei. lá na plataforma, quem quiser rever, tá? Tá lá. Eu coloquei, porque aí ele fala bem claro o que eu tinha acabado de explicar a vocês. Né? Então, vocês vejam por que eles andavam descalço, por que eles comiam pouco, porque eles tinham que aprender Sim. a lidar com a fome. Porque se vai para a guerra, ele não tem um biscoitinho para comer de vez em quando. Aham. Né? O que mais? Quem poderia comentar mais alguma coisa que chamou a atenção aí? Que eles ficavam nus pra suportar o frio. Isso. Mais o quê? Eles Os bebês apanhavam com chicote. Eles eram lançados do. Eles eram tipo um escravo, só que branco. Isso. Jonas falou ali, mostrando onde era arremessada as crianças, né? Que tinha Eu falei. uma deficiência, né? Isso, Paulo. Aí também a gente tem... As crianças têm que apanhar na frente dos familiares. Isso, né? A gente podia aprender a guardar, aguentar a dor, né? Quer dizer, porque para se manter firme, nunca dizer, não, chega, eu não aguento mais. Não, ele não falava isso. Ele morria sentindo a dor, mas ele não pedia arrego. Como falar. E uma coisa que eu percebi é que podia roubar, mas não podia ser pego. Ah, sim. Fala, João Pedro. As crianças iam para a guerra? Não, as crianças eram treinadas a partir dos 7 anos até os 16, 18 anos. Né? Elas faziam esse treinamento. Depois é que ele passava para o exército mesmo. Vocês perceberam que só aos 30 anos uma pessoa... pode ser considerado cidadão. Isso, aí ele poderia participar da política, porque ele aí é considerado um cidadão. E aos 60 anos... Ele podia se aposentar, né? Aí diz que ele poderia participar da Gerúsia. A Gerúsia era um conselho de pessoas idosas que eram também ouvidas nas assembleias políticas, porque eles já tinham muita experiência, sabia dar sugestões para os demais, para os mais novos, né? Algumas estratégias. Então, eles, a partir dos 60 anos, também poderia fazer parte desse conselho. Né? Então, a gente percebe aí que era tudo voltado para a área militar, né? Então, era isso que eu achei ele bem pequeno. Tinha um outro videozinho que eu até nem coloquei lá, porque ele é assim, ele é bem forte, né? A cena, principalmente do arremesso da criança, é uma cena, a gente não chega a ver, mas é muito... até eu mesmo não gosto. Eu vi uma coisa um pouco pesada, né? Tipo, esse eu não vou colocar, não, porque esse está puxado. Tá, gente? Então, olha só, isso que nós falamos está na página aí também 282 e 283, os guerreiros de Esparta e educação espartana. Aí vai ficar para vocês fazerem as duas páginas, 284 e 285. Só essas, tá? Só essa aí. Aí, na quinta-feira, a gente continua, nós vamos ver se dá tempo de falar do exercício, e aí nós vamos conhecer Atenas. Vocês vão ver que é muito diferente de Esparta, tá? Então, estamos aí na nossa hora, né?
Então, quinta-feira, nós damos continuidade. Viu como eu falei para vocês? A gente vai dividindo. O capítulo é grande, mas a gente vai dividindo, vamos passando. Está todo mundo inteiro? Sim. Sim, então, olha que beleza. Ninguém vai ficar faltando nem um pedacinho. Nós vamos conseguir passar com a ajuda de Deus e a força dele, tá? Um beijo, gente, para vocês aí. Espero vocês quinta-feira. Cadê a hora de dar um tchau? Ô, tio, eu tô com... olha... Cadê? Quero ver vocês. Aê, Paulo, aí, Breno Lima. Isso, cadê? Cadê o restante do pessoal? Jorge, tchau, Jorge. João Pedro, o Breno nem me respondeu. Oi. Fala, Paulo. Oi, Jorge. Samuel. Beleza. Fala. Não, vou te mandar uma mensagem lá, Samuel e Breno também. Tchau, professora. Tchau, Jonas. Beleza. Aí, João Pedro. Ok, isso. Tchau, professora. Tchau, professor. Tchau, professora. Tchau. Boa aula aí para vocês. Oi, Breno Santana. Tchau. Tchau. Espero vocês quinta, hein?